Bom dia, graça e a paz de Jesus ao seu coração. Hoje amanheci animada, estudando a palavra de Deus. Deus é maravilhoso e cada dia que a gente medita na palavra, mais a gente cresce, mais a gente aprende. Hoje eu queria ler com vocês um versículo que está na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Vou ler novamente. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Glória a Deus, né? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu não sei se você já parou para analisar, para pensar, para refletir sobre a palavra do Evangelho, a palavra da cruz. Quando a gente olha para a palavra da cruz, se você pegar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela vem para revelar uma pessoa. O objetivo central da Bíblia é revelar uma pessoa, Jesus Cristo. Então, desde lá, desde os primeiros capítulos de Gênesis, quando o homem peca e o Senhor mata um cordeirinho, aquele cordeirinho já representava Jesus Cristo que um dia viria. Aí depois você vai para Êxodo, lá em Êxodo, quando o povo de Israel foi sair do Egito e Deus manda passar o sangue na porta, e quando o anjo da morte ia passar ali, nenhum daqueles que estavam dentro daquela casa morreria, nenhum dos primogênitos. Aquele sangue na porta representa Jesus. Representa o sangue, né, que nos purifica de todo o pecado. E se a gente for passar livro por livro da Bíblia, nós vamos encontrar algo que representa e mostra Jesus. Porque a Bíblia vem para revelar Jesus. E Jesus vem para revelar quem é Deus, quem é o Pai, como Ele é, quem Ele é, as coisas que Ele faz, as coisas que Ele ama, quem Ele é. Então, Jesus vem revelar Deus e cumprir um propósito. Então, essa é a mensagem da Bíblia. Cumprir um propósito. Qual é o propósito de Jesus? Reconciliar o homem com Deus. Quando o ser humano peca, o ser humano fica aqui e Deus fica aqui. Porque a Bíblia diz que Deus é puro de olhos e não pode contemplar o mal. Então, quando o homem peca, lembra que o homem andava no jardim do Éden ao lado de Deus? Quando ele peca, ele é separado de Deus e no meio, entre Deus e o homem, está o pecado. E o homem não consegue chegar até Deus por causa do seu pecado, porque Deus não contempla o pecado. Então, o homem tenta fazer algumas coisas para se aproximar de Deus, mas nada traz solução para esse problema do pecado. Por isso, desde antes da fundação do mundo, o Senhor Deus fala que o Cordeiro estava preparado. Então, o Cordeiro Jesus Cristo já estava preparado para vir derramar o seu sangue, porque nós somos pecadores. E uma ordem estabelecida por Deus é que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então alguém precisava derramar o sangue para que o pecado fosse perdoado e para que nós voltássemos a ter comunhão com Deus, íntima com Deus, estar com Deus. Então, o nosso sangue não podia, porque o nosso sangue é de pecador. Deus envia o seu próprio filho, o seu filho, Deus, vem a essa terra, se faz um bebê numa manjedoura, se veste de pele humana, sente as nossas dores, as nossas aflições e morre numa cruz. Morre numa cruz para que você possa olhar para aquele sacrifício e falar, foi em meu lugar. Jesus tomou o meu lugar, eu deveria estar ali naquela cruz. Mas o meu sangue não era puro. Eu sou pecadora e só o derramamento de sangue de alguém puro poderia purificar o pecado. Então, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, e eu creio que aquele sacrifício foi feito no meu lugar, que eu creio que aquele que está lá sendo sacrificado é Deus, que deixou o céu, deixou a glória e veio para cá para morrer em meu lugar. Quando eu creio nisso, eu chego diante de Deus e falo, Senhor, eu não merecia. Eu não mereço isso, eu não mereço essa morte, não mereço essa entrega.
Quando eu faço isso, eu reconheci que eu sou pecadora. Eu reconheci que eu não tenho nada, que eu não merecia nada, mas que Jesus me salvou, que ele tomou o meu lugar. Nesse momento a Bíblia diz que eu sou salva. O Espírito Santo passa a habitar em mim e eu me torno filha de Deus. João 1:12 diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus. Pode conferir lá. E essa é a mensagem da cruz. E aqui o versículo de hoje diz para nós: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Olha só, porque quando nós olhamos para tudo isso, quando a pessoa não crê, ela fala: que coisa louca! Como que um Deus deixa o céu e vem para a terra para morrer pelos seres humanos, enquanto que os deuses dos outros povos, de qualquer outro tipo de Deus que inventaram aí, na verdade, ele jamais morreria. Essa é a loucura. Essa é a loucura da salvação, essa é a loucura da mensagem da cruz. Por isso é especial, porque é um Deus que deixa o céu e vem na terra em busca dos seus, para reconciliar, para trazer de volta a comunhão entre nós e Deus. Porque no momento em que nós cremos, aquela barreira do pecado, ela é arrancada pelo sangue de Cristo e nós passamos a estar de novo nos braços do nosso Deus. Por isso que é loucura. Se não crermos, é loucura. A gente vai achar isso como pode Deus deixar o céu. Mas para aqueles que creem, é poder de Deus. Porque a gente olha e diz: que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse que deixa o céu e vem à terra para salvar a humanidade, para trazer de volta a comunhão entre o Pai e as criaturas, e entre o Pai e os seus filhos, nos tornar de novo filhos de Deus. E aí, a loucura maior do Evangelho, ainda as pessoas olham e falam assim: mas como que pode? Eu até entendo Deus deixar o céu e vir a essa terra para morrer por causa de uma pessoa boa, de uma pessoa que se importa com as coisas dele, que lê a palavra dele. Eu entendo. Mas Deus morrer por causa de um bandido, Deus morrer por causa de um estuprador, Deus morrer por causa de uma pessoa que não merece, não, isso é loucura, eu não entendo. E por isso que o Evangelho é maravilhoso. Quando Deus dá o seu Filho Jesus na cruz, ele não dá só por mim ou só por você, ele dá por toda a humanidade. Ele fala: para todo aquele que nele crê, terá a vida eterna. E isso é grandioso demais, saber que o nosso Deus, ele salva tanto aquele que se acha bonzinho, porque nós não somos bons. Todos nós somos pecadores. Nós, humanos, é que achamos que nós somos melhores do que aqueles outros. Eu sou melhor que aquele, eu sou melhor que aquele outro, eu sou melhor que aquele outro. Mas diante de Deus, todos nós estamos perdidos, estamos separados por causa do pecado. Não importa o que você fez, você nasceu pecador e está separado. E a graça de Jesus alcança tanto aqueles que é um religioso, está ali sempre buscando, está ali sempre orando, rezando, quanto ele alcança aquele que está lá no buraco, está lá fazendo maldade. Por isso que Jesus diz: eu vim não para os sãos, mas para os doentes. Então Jesus veio para salvar a todos. E aí eu ouvi uma história uma vez que contava de uma mulher que a avó dela, ela tinha sido escrava, e essa avó dela, ela servia como reprodutora de uma fazenda. Na verdade, ela tinha um filho atrás do outro para reproduzir escravos para aquele fazendeiro, e depois daquele fazendeiro, o filho. Então ela foi a vida toda abusada. E aí essa moça cresceu, ela nasceu livre, né, a neta, conheceu o Evangelho, conheceu o amor de Jesus, e ela falou: minha vozinha precisa ouvir do amor de Jesus. Mas aquele fazendeiro, sabe, que era dono dela na época da escravidão, também estava vivo. E ele também precisava ouvir do Evangelho. E aparentemente, olhando, a gente poderia pensar, né? Mas ele foi tão mal. Sabe o que ele merece? Ele merece mesmo o inferno. Eu não vou falar do Evangelho para ele. Mas aí ela pensou e falou: olha, os dois precisam ouvir do Evangelho. Ele precisa ouvir
que ele não é Deus e que ele precisa descer desse pedestal que ele se colocou, se humilhar e entender que ele precisa de Deus para ser salvo, que ele precisa de Deus para restabelecer a comunhão dele com Deus, que ele precisa se arrepender de todos os pecados dele e entregar a vida dele nas mãos de Deus, e que Deus pode mudar a eternidade dele se ele se voltar agora para Deus, mesmo tendo feito tudo isso. E ela falou assim, eu preciso pregar o evangelho e mostrar para ele que ele não é Deus. Mas para minha avó, eu preciso pregar o evangelho e mostrar para ela e falar, vozinha, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Deus te ama e enviou Jesus para salvar você. Vó, não importa o que você passou durante esses anos todos da sua vida, você continua sendo imagem e semelhança de Deus e Ele te ama e quer te salvar. Tá vendo a loucura do evangelho, a grandeza do evangelho de alcançar aquele, porque para alguns nós precisamos dizer, desce do pedestal e entenda que você não é Deus, que você não é melhor do que ninguém, que você precisa de Deus como todas as pessoas, que você precisa de salvação. Abandone os seus pecados, peça perdão pela sua natureza pecaminosa, deixe seu orgulho e se quebrante diante de Deus. E para outros você precisa dizer, levante-se, Deus te ama, Ele fez isso por você, Ele ama você. Eu não sei em que situação você se encontra, eu não sei se você se acha bom demais, acha perfeito demais, tem uma família maravilhosa demais, uma casa boa demais, dinheiro demais e tudo demais na sua vida. E isso leva você a pensar que você não precisa de Deus. Ou se você sofreu tanto na vida, ou já teve uma vida com tantos pecados e com tanta sujeira e acha que você não merece o amor de Deus. Eu quero dizer para você, seja qual for a sua situação, a palavra de Deus é realmente loucura, mas é poder de Deus. E Deus quer te salvar. Deus quer pegar na sua mão e dizer, você tem valor. Você é minha filha, você é meu filho amado. Eu te amo e eu vou restaurar a sua identidade, a sua vida. Eu vou te salvar. E se você é orgulhoso, se quebrante diante do Senhor e diga, Senhor, eu achei que eu tinha tudo na vida, mas sem o Senhor eu reconheço que eu não tenho nada. Creiam em Jesus, recebam Ele, creiam na palavra da cruz, entenda essa palavra e entregue a sua vida nas mãos dEle. Não importa o que você fez, não importa como você for, o evangelho é loucura, porque ele alcança pecadores como eu e como você. Ele alcança todas as pessoas, ele é maravilhoso. A mensagem da cruz é a mensagem de salvação, é a mensagem de perdão, independente da situação que nós vivemos no nosso passado. Que Jesus entre na sua vida, que você tenha a sua vida restaurada, a sua identidade restaurada, a sua dignidade restaurada, que você entenda que sem Jesus você não é nada e que você receba dele a vida eterna. Creia em Jesus. Receba ele na sua vida, que a graça do Senhor esteja com você, que a comunhão do Espírito Santo esteja com você, que o amor do Pai seja derramado no seu coração nesse dia, para a glória dele. Amém? Se você recebe essa palavra, coloque ela em prática. E quando você começar a colocar as palavras que você tem recebido em prática, compartilhe com outras pessoas, sabe? Compartilhe falando do que Deus tem feito na sua vida, falando da palavra de Deus. Se você não consegue falar nada, compartilhe o vídeo se você quiser. O importante é que o amor de Deus alcance os corações das pessoas. O importante é que eles sejam restaurados, que a identidade seja restaurada, que a eternidade seja uma verdade na vida deles. Amém?